Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um podcast Palavras do Reino. Muito obrigado pela sua participação, pela sua companhia tão especial e pela sua audiência, sempre conosco, sempre nos ajudando, sempre participando de todos os podcasts conosco. Hoje estou aqui com o pastor Marcos Fialho e vamos tratar sobre um assunto muito importante e que tem afetado muitos casais na nossa sociedade hoje em dia. Venha conosco, vamos compartilhar de mais alguns princípios e vamos conhecer, aprender mais um pouco sobre as palavras do reino nesse podcast. Palavras do Reino. Muito bem, como eu já disse, hoje vamos fazer algo diferente aqui. Sempre eu tenho pelo menos 2 ou 3 companheiros, participantes conosco, mas hoje está aqui comigo apenas o pastor Marcos Fialho, não pelo fato de estar sozinho, porque a presença dele é muito bem-vinda aqui, pastor. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Pastor Marcos, já assinaram sua carteira, pastor Marcos, do podcast ou ainda não? Olá a todos que estão ouvindo, Deus abençoe a sua vida mais uma vez. Quase estão assinando, mas é um prazer estar aqui falando e trazendo voz a assuntos tão importantes, tão excelentes para abençoar as famílias, ao homem e à mulher. Obrigado. Você está no período de experiência ainda, né? Com Aí certeza. renova a experiência, só para não precisar assinar a carteira. Vamos ver, daqui a um tempo, vamos ver se a gente vai te contratar mesmo ou não. Quem sabe? Fica aí a dica, você fica crente que quem sabe quem sabe a gente assina alguma coisa aí. É isso aí. Pastor Marcos é companheiro antigo nosso de ministério, amigo pessoal, prazer ter sempre o pastor Marcos com a gente aqui. E hoje, conversando com o pastor Marcos, e ouvi uma pessoa me perguntar uns dias atrás a respeito disso, por isso vamos abordar esse assunto hoje aqui. Nós já falamos a respeito sobre o papel do homem, o papel da mulher, temos falado a respeito dos principais desafios para as famílias. Já tivemos aqui 2 casais, entre eles até o próprio pastor Marcos e a esposa, a pastora Gisele, aqui com a gente. Sim. E algo que algumas pessoas me perguntam, e que o pastor Marcos tem muita propriedade para falar a respeito disso, é de alguns problemas pessoais que envolvem a vida das pessoas. No caso, hoje nós iremos falar um pouco sobre a pornografia e os problemas que isso causa, tanto na vida pessoal do homem ou da mulher, mas principalmente também dentro da família. Pastor Marcos tem estudado muito, tem ensinado muito a respeito disso. Sempre vejo algumas pessoas procurando para falar sobre isso. E Deus assim tem usado muito a vida dele. E eu creio que hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso, né, Pastor Marcos? Vamos abordar um pouco esse tema aí. É um assunto que eu venho trabalhando, estudando, e até foi o tema da minha conclusão de curso na escola, no seminário, na faculdade teológica. Porque eu venho muito tempo trabalhando e vendo que é um problema. É um problema na sociedade, é considerado um problema na sociedade, é um problema nas famílias, nos casamentos, entende? E as pessoas têm lidado com isso constantemente. E é um assunto que ninguém tem coragem de falar, né, pastor? Não, é um assunto, porque na realidade o sexo é algo sempre ligado à sujeira, ou ligado a algum ambiente que não é propício. E aí, o que acontece? Se você for pesquisar sexo no Google, é uma coisa tão interessante que a pornografia está tão por trás disso, que há 99.500.000 em menos de 60 segundos em português. E em inglês, você procura a palavra sex, que é sex, dá 1.100 bilhões em 87 segundos de resultados só disso. Então o sexo ele é bem procurado na internet. E a pornografia ela é um desvio do que o sexo foi feito por Deus. Há muitos e muitos anos atrás, eu ainda era adolescente, recém-convertido, meu pastor, que era meu pastor naquele momento, ele me disse assim, Lucas, o sexo foi algo criado por Deus. Sim. Aí o diabo veio e sujou o sexo com a pornografia. Sujou com vários ambientes, né? Porque o sexo ele é uma herança vinda do próprio Deus, é o desejo sexual, é algo do próprio Deus que deu a nós. E assim, ninguém pode dizer que é algo sujo. Há um tempo a igreja, somente a igreja católica, tentou trazer uma imagem suja do sexo, mas o sexo ele é vindo de Deus. Então há uma diferença entre aquilo que é bom no sexo e aquilo que é sujo, e a pornografia faz parte da sujeira, do pecado que se abundou naquilo que Deus deu, que é o sexo.
Pastor Marcos, vamos falar um pouco mais a respeito dessa parte da pornografia, porque, como eu disse, é um assunto que pouca gente quer falar. Eu já vi gente assim confessar vários e vários pecados. Pelo menos para nós que somos homens, quando eu converso com alguém que já teve problema nessa área, e eu não estou dizendo a respeito de desejo sexual, porque eu creio que o desejo sexual é algo normal, como nós falamos aqui. O sexo foi criado por Deus. Se o homem ele não sente atração pela esposa dele, se a mulher não sente atração pelo marido, o homem não sente atração pela mulher do modo geral e vice-versa, eu acho que aí é o problema. Precisa, né, ter alguma coisa para ajudar. Eu acho que a falta do interesse, do desejo sexual é que é o problema, né? Não creio que é errado o homem ele sentir atração pela mulher. Isso é algo que foi colocado por Deus dentro de nós. Mas quando fala a respeito da pornografia propriamente dita, a gente vem assim, parece que é uma barreira. Porque ao mesmo tempo que eu vejo as pessoas dizendo, criticando a questão de quem pratica pornografia, de quem tem a vida assim, talvez entregue à pornografia, que é um pecado, nós sabemos disso, critica muitas pessoas, mas quando é consigo mesmo, é um negócio, tem aquele pecado meio escondido. Sim, né? Sim. A gente confessa talvez uma mentira, a gente vai lá e pede perdão, a gente confessa algo que fez errado, mas quando vai para essa área da pornografia, parece que tem uma barreira nisso. É que a pornografia, ela é considerada por médicos como um vício. Ela é considerada literalmente um vício. Então a pessoa ela tem o vício dela de álcool, alcoolizado, a pessoa ela não tem um domínio próprio, o álcool toma conta dela, temos a maconha, temos diversas drogas, e temos a cocaína. E é tão interessante que o agir da cocaína na cabeça de um ser humano, a pornografia faz igualzinho para que a pessoa se vicia. Olha só. É muito forte. E outra, só que a cocaína você precisa do produto. A pornografia você tem um produto que são imagens. A pornografia ela é qualquer representação e comportamento erótico, ou seja, exibição de imagens que destina a causar excitação sexual na pessoa. Só que aquela imagem ela fica gravada no seu cérebro. O seu cérebro passa a ter aquela imagem como propriedade. É como se a cocaína nunca saísse da cabeça do viciado em cocaína. No organismo do camarada. Fica no organismo. E essas representações, ela traz a pessoa a ela entrar num vício constante, entende? E aí o que acontece? A pornografia ela é errado porque ela viola a dignidade da pessoa, trata as pessoas como objeto, porque qual que é o objeto ali? É a mulher, ou a relação sexual entre mulher e homem, grupal, bichos, animais, toda aquela bagunça toda. Ela viola o propósito do sexo que Deus criou e ela é viciante, que aí esse é o negócio que a pessoa não consegue sair. Ela traz prazer a curto prazo, mas começa a destruir a vida, entende? Muitas vezes acompanhado da masturbação, e os hábitos de autocontrole vai se reduzindo. A pessoa esconde, ela vive como um viciado. Ela se esconde, ela foge, ela levanta altas horas da madrugada. Essa questão que o senhor falou é exatamente isso que eu queria chegar. Porque se a pessoa ela bebe, ela é viciada, por exemplo, em bebida alcoólica, vai chegar determinado momento que você vai olhar para ela e fisicamente, externamente falando, você vai ver que ela está embriagada, que ela está bêbada. Se a pessoa ela usa uma droga, você consegue ver que ela está alterada de alguma maneira. Agora a pornografia, como é que você descobre? Porque a pornografia, o camarada pode praticar pornografia escondido lá dentro do banheiro, escondido em algum canto, e no primeiro momento não tem como você descobrir. Então, além disso, ainda fica algo oculto, algo escondido, né, pastor? Fica escondido. Por quê? Porque a gente até... Eu escrevendo no meu projeto de conclusão de curso, tem umas siglas que chama ABA, sobre a pornografia. As três são as principais razões que acontecem porque a internet ela mudou o âmbito da pornografia, levou ao máximo de pessoas viciadas, de lucros de empresas lucrando rios de dinheiro com a pornografia. E o ABA, o que é o ABA? Olha só por que a pornografia é tão secreta e é tão viciante, porque o ABA é o que? É a palavra A de acessível, quase todo mundo tem. Então você vai beber, você pode beber em qualquer lugar, mas você tem que comprar bebida. Hoje a pornografia se acessa em qualquer lugar, escondido no banheiro, em qualquer lugar. Quase todo mundo tem acesso, barato.
Então você não precisa gastar. Uma cocaína hoje custa muito rios de dinheiro. Ela não, você encontra ela. E anonimato, que é o que você está dizendo. Parece ser... Ok, no quarto da sua casa, muito esconde seu hábito pornográfico, tenta certificar que ninguém descubra. O maior medo do pornográfico, ou a pessoa que está viciada, é a descoberta. E a pornografia, para completar, ela é acidental. Ou seja, às vezes as pessoas são expostas a ela e aí ela começa a ter aquele desenvolvimento. Mas o que você está dizendo mais envolve o anonimato. A pessoa consegue esconder. Apesar que as pessoas ficam mais estressadas, tem um domínio, ela perde muito tempo, entende? Para você ter ideia, a cada segundo 28.000 a 258 usuários da internet estão vendo pornografia. 372 usuários da internet estão digitando termos de pesquisa para adultos a cada segundo. Ou seja, as pessoas estão envolvidas seus tempos, perdendo tempo, horas e horas. Então o pornográfico ele perde muito tempo. Aí a vida dele trava, o trabalho trava, o casamento trava, a vida, ele está sempre escondendo, sempre procurando estar longe. Então ele usa bem o anonimato para isso. Sim. E o senhor acha que isso envolve a questão de maturidade também, ou é somente a questão espiritual? Porque a gente estava conversando esses dias a respeito de um grande pastor e pregador americano, até falecido uns tempo atrás, que agora descobriu o tanto que ele era envolvido com prostituição e pornografia, né? Então, assim, isso é algo, na opinião do senhor, mais voltado para a área do caráter ou a área emocional, talvez por algum trauma que a pessoa passou, viveu, ou é algo que realmente está ligado somente à parte espiritual? Eu acredito assim, todo pecado ele tem um envolvimento espiritual, entende? O diabo ele não vai deixar de graça. O reino dele é o pecado, entende? Então o pecado é a autonomia que você dá para o diabo reinar na sua vida, e aí ele vai colocar os ambientes e ele vai te escravizar pelo pecado. Quando você se livra do pecado, o diabo perde o reino dele, ele perde toda a autonomia dele. Então eu acredito que sempre vai haver a espiritualidade envolvendo pecado. Sobre a pornografia, é um pecado, então vai envolver espiritualidade, vai envolver demônios, vai envolver a lascívia. Ó, pra você ter ideia, a pornografia ela envolve uma série de demônios e pecados. Ou seja, a pessoa ela vai ter prazer de assistir incesto, que seja relação sexual entre pai e filho, pai e filha, mãe, etc. Ou de zoofilia, que é relação sexual de mulheres com animais ou homens com animais, seja lá o que for. Ou grupal, ou seja, então são sérios de pecados que são envolvidos, sérios de demônios que são envolvidos. E a questão emocional, a questão assim, o estudo todos que fizeram, a maioria das pessoas fizeram, e as leituras que eu tenho feito, não existe assim, fulano de tal é mal emocionalmente, então ele vai pegar a pornografia. Ele é tímido ou não é tímido? Ele é isso ou é aquilo? Ou ele é mais safado ou menos safado? Ou sem vergonha? Ou isso? Não existe. A pornografia ele pega todo mundo, entende? Basta começar a olhar, basta começar a ver, basta começar a dedicar o seu tempo naquilo, se torna viciante. Ou seja, é um vício que pega homens. O número de mulheres cresceram muito grande de um tempo para cá, mas assim, cresceu assim, muito mesmo, está chegando a quase o número de homens que consomem pornografia, e começa numa idade de 11 anos em diante. Essa idade é uma idade de 10 a 11 anos, onde a criança ela é cativada pelos seus hormônios, entende? E aí há um desenvolvimento, e aí as pessoas, seja qual o sentido, o temperamento dela, qual a vida dela, se é rico, pobre, seja o que for, ela é cativada. Por ser uma droga, a pessoa entra no vício. Entendi. Então não tem um padrão específico, não tem, né? Não tem. Não quer dizer tipo assim, é porque a pessoa teve um problema nessa área, ou porque ela tem certa dificuldade com isso ou com aquilo, que ela vai ser mais ou menos propensa à pornografia. Não tem. Sim. Agora, pensando nisso, eu sei que eu estou enchendo o senhor de perguntas, mas porque eu gosto muito de aprender a respeito de diversos assuntos, inclusive isso que envolve diretamente as famílias. Quais são os resultados negativos que a pornografia gera nas famílias? Por exemplo, eu sei que o senhor aconselha muitos casais, o senhor estuda muito em relação a isso, pastor Marcos. Como que a pornografia ela pode afetar as famílias diretamente hoje? O afeto da pornografia, ela vem porque, como é um vício, tanto
o marido, vamos tratar agora de casais, entende? Casais que o marido usa pornografia, entende? Isso afeta a sexualidade dele, a relação sexual, ele se torna dependente daquilo. E a ideia de que está havendo um consumo, uma coisa bem clara, a pornografia ela é considerada como adultério, entende? Então, se você está hoje ouvindo eu falar aqui, o pastor Lucas aqui, entenda isso. Se você é um cristão, está consumindo pornografia, é casado, você está em adultério, porque Jesus disse em Mateus, lá no capítulo 5, eu acredito que é 5, que se você desejar no seu coração, você já está adulterando. Ou seja, é a questão de que você realmente está já participando do que você está vendo. Isso envolve aí algumas crises, entende? Que é a crise da culpa, a crise do isolamento, e isso vai afetando as famílias. Por ela ser uma droga, a pessoa começa a perder o domínio dela, ela começa a ser menos sociável. Porque a pornografia ela traz menos sociedade das pessoas, elas começam a desenvolver-se e aí envolver tanto com pornografia que elas não têm participação mais em casa. Um filho começa a ficar mais no quarto, entende? Ou preso ali no que ele está fazendo na escola. Porque gera aquele sentimento de anonimato que a gente estava falando. Exatamente. Né? A pessoa vai tentar esconder aquilo que ela está fazendo, né? Exatamente. E porque também gera uma questão biológica, que é o vício biológico, a pornografia. A pessoa ela começa a ter tipo uma dependência daquilo e aí ela vive para aquilo, entende? O seu corpo é até mostrado pelos estudiosos que ela afeta o cérebro e a maneira do cérebro pensar, que aí ela vive para o vício. Por ela ser um vício, a pornografia, todo viciado vive para o seu vício. O seu vício agora é o Senhor na sua vida. E aí começa o isolamento, começa o anonimato, começa a fugir, começa a desenvolver crises de culpa, entende? E começa a distanciar de amigos, começa a distanciar da família, e essa frequência vai fazendo com que a pessoa entre nesse ciclo, entende? De culpa e ciclo de prazer, e de repente ela de novo entra no ciclo da culpa, e aí ela volta, ela não consegue, então isso vai fazendo com que afetem os relacionamentos na família, a maneira de entendimento do que é o sexo para a família, a maneira que a família entende, a maneira bíblica, a maneira pura do que o sexo é. Entendeu? O marido ele pode chegar numa relação sexual com sua esposa e desejar fazer o que ele vê na pornografia, então ele já está fazendo com que a sua esposa seja aquilo que ele está participando. E o jovem pode não querer casar, entende? Por causa do medo, por causa de etc. Ou casar querendo sair da pornografia, que é um erro também que muitos jovens fazem, muitas pessoas fazem pensando. Então é um mal que aprisiona a pessoa, entende? As pessoas elas não são capazes de julgamentos racionais quando se trata da pornografia. Então ela ataca a pessoa e ela começa a ter o uso alimentar na vida da pessoa o egoísmo, a luxúria, a autossatisfação, onde entra a masturbação. Então a pessoa não tem mais prazer com outra pessoa, e aí vai se desenvolvendo de uma maneira muito rápida, e aí a percepção ela é clara. Por quê? Porque você começa a ver o distanciamento da pessoa. Só que os pais, quando vê os seus filhos, eles têm de conversar sobre isso. Sim. Entende? Que nem lá em casa eu já previno meus filhos, já dei um livro para o Mark, que é A Batalha de Todo Adolescente, porque é uma série de livros que chama A Batalha de Todo Homem, entende? A Batalha de Todo Homem fala sobre a pornografia, a Batalha de Toda Mulher e a Batalha de Todo Adolescente Menino e de Toda Adolescente. O que é isso? Eu estou apresentando para os meus filhos para que eles não entrem nesse vício, entende? Para quem trabalha com viciado, eles sabem como que o viciado vive dependente disso e o que isso atrapalha a vida dele. Eu estava vendo até um tempo atrás, dizendo que a pornografia ela chega num nível no nosso cérebro que inclusive faz a gente até regredir na questão assim, de conhecimento, na questão até de maturidade. Ela ataca o nosso cérebro em determinado local que gera até, conforme a gente vai crescendo, a gente vai tendo mais maturidade. A pornografia como vício, ela vai tirando essa maturidade da pessoa, do adulto, da pessoa que pratica, que é viciado em pornografia. Essa questão da pessoa pegar e ser viciada em pornografia gera até um conhecimento distorcido da realidade. Sim. Né? Porque como o senhor mesmo disse, o camarada ele vai lá, ele assiste vídeos, filmes e vê toda a pornografia que está envolvida ali,
E aí ele chega à noite no quarto com a esposa dele, ele quer fazer a mesma coisa. E ele esquece que aquilo que a pornografia mostra é uma ilusão. Não é... A pornografia ela não mostra a realidade do casal, ela não mostra o comprometimento emocional do homem com a mulher, vice-versa. Ela mostra apenas o sexo naquele momento, de maneira deturpada, como o senhor disse, familiares, pessoas que não se conhecem, prostituição, homossexualismo, tudo da maneira que não é o correto, da maneira que Deus não instituiu para ser, né? Agora, uma coisa que a gente sabe, até os problemas clínicos que a pornografia pode gerar, porque como a gente mesmo disse, a pornografia ela sempre vem acompanhada da masturbação. Sim. E isso gera vários problemas clínicos, problemas médicos, já foram até provados e comprovados isso, né? Qual seria, pastor? A gente sabe que Jesus ele é a saída, ele é tudo que a gente precisa na vida, a gente pode recorrer a Jesus, né? Ele é a nossa saída, ele é nosso escape para tudo. Mas como vencer a pornografia? Porque muitas pessoas eles vivem na pornografia. Eu conheci um rapaz uma vez na cidade que eu morava e ele me procurou uma vez e disse que ele já tinha feito de tudo para poder largar a pornografia e não conseguiu. Então, a pornografia ele é um vício já ligado ao nosso biológico. É diferente de outras dependências químicas, porque os produtos químicos são fabricados na nossa mente. Então, aquela noção de pornografia, aquela noção da droga, da cocaína, é produzido por um produto externo. A nossa mente, ela produz esse prazer na hora de estar, quando a pessoa está olhando pornografia. Então é um produto natural da nossa mente. E é automático. Então, ele produz coisas fortes, igual a cocaína mesmo, como a adrenalina, a dopamina, a serotonina, são produzidas devido a essa excitação, essa perseguição desse perigo, dessas coisas que estão aí. E isso ela faz de uma maneira que eleva a pessoa a um prazer e depois faz com que elas, no momento ali, ela cai. Aí começa a culpa. Então, desenvolve isso na pessoa no momento que ela está vendo a pornografia de uma maneira tão forte, entende? Que ela quer ter mais frequência do material. Então, muitas vezes ela tem dificuldade. Sabe por que muitas vezes ela tem dificuldade, pastor Lucas? Porque a pornografia é considerado uma nova droga, é considerado como uma droga. Sim. Entende? Por quê? Porque o desejo de pornografia é intenso e persistente. É persistente, é intenso e persistente na vida da pessoa. Persistentemente a pessoa deseja. Ela não pode controlar o vício e por fim falha quando tenta parar de usar. E continua a usar, apesar de estar ciente do significado nocivo dela, entende? E por quê? Porque, como sendo uma droga, ela parte de princípios quase igual à droga, que é a dependência. Uma vez a pessoa não sai daquele material mais, ela começa com um material. Para você ter ideia, existe vários tipos de pornografia. Existe a pornografia branda. O que é pornografia branda? Você já assistiu Faustão, eu acredito, né? E Faustão não põe homens vestidos de terno dançando atrás. Sim. Faustão ele põe ali mulheres de biquíni ou de shortinho apertado. Isso é pornografia branda, porque aquilo atrai os olhos. Sim. Propaganda de cervejas, sempre tem mulheres nuas e assim por diante. O carnaval é uma pornografia branda. E isso aí vai fazendo com que o cérebro da pessoa seja cativado, porque aquilo vai trazendo prazer. E aí a pessoa começa com isso, ela vai para uma segunda fase, que é o efeito escalada. Isso aí é exatamente o que eu ia dizer. Até me desculpe interromper o senhor, mas faz com que o cérebro se acostume com essa pornografia branda. Sim. E aí entra na questão do vício. Exige mais. Se você é usuário de droga, você começa usando um pouquinho, seu organismo acostuma. Aí você vai usar mais, cada vez mais. Exatamente. A pornografia tem esse mesmo efeito, então. Aí você começa a segunda fase, que é a fase que é um efeito de escalada. Você procura um material melhor, você começa a desenvolver aquilo, entende? E aí depois você passa para uma terceira fase, que é a falta de sensibilidade.
Então, homens, quando converso com eles, eu pergunto qual material que você está usando. Tem pessoas que chegam e falam, já está vendo materiais absurdos, coisas que vai contra a ética da vida dele, entende? Eu assisti um homem e 3 homens e uma mulher, tipo assim, numa relação sexual, e coisas absurdas, entende? São um homem e um cachorro, um homem e um cavalo, tipo assim, coisas na pornografia que você pessoalmente diz... Do mais baixo escalão. Do mais baixo escalão, ele perde sensibilidade. E o quarto estágio é a pessoa quer atuar. Aí que é um problema, entende? Então, por ela ser uma droga, a pessoa perde o controle, ela gasta dinheiro, ela perde noção do tempo, ela passa horas vendo material, entende? Ela não consegue organizar a sua agenda e aí apresenta sintomas físicos, psicológicos, entende? Irritabilidade, estresse. Então, aí a cura, todo tipo de droga é uma libertação para ela, entende? Eu acho que confessar o pecado é o primeiro passo para isso. Com certeza, né? Não só confessar para Deus, mas confessar para a família. O filho fala, pai, eu tenho um problema com pornografia, a filha, o marido para a esposa para o marido, e assim confessar para outras pessoas, porque existe uma regrinha na pornografia que primeiro você confessa a Deus os seus pecados e depois você faz o quê? Você acha uma pessoa, um mentor, alguém para te ajudar a sair dela. Depois você acha amigos, porque na pornografia você precisa prestar conta. A pessoa precisa te perguntar todo dia ou toda semana, como você está? E aí, caiu hoje? Entende? Para quem já foi viciado sabe que isso é um processo. Sim. Entende? Um processo de limpeza, e precisamos então de achar pessoas que possam nos ajudar, pessoas que possam ajudar o viciado, entende? A pessoa que está com problema, e tentar achar o caminho para a cura, que não é um caminho difícil, entende? Porque muitas vezes a pessoa confessa, ela é tentada, ela cai, ela erra. Aí ela começa nesse ciclo, a mesma coisa. Tentado, cai, erra, confessa. Então ela precisa realmente buscar um arrependimento verdadeiro. E aí nesse arrependimento verdadeiro ela precisa admitir que tem um problema. Ela precisa dizer, eu tenho esse problema, eu preciso procurar ajuda. Escolher um conselheiro para o cristão, ir na Bíblia, oração, entende? E aí ter quem presta conta. Um conselheiro que ele vai prestar conta, entende? Então ele começa a desenvolver isso. Se é o cônjuge, ele precisa de apoio do seu cônjuge, precisa de líderes eclesiásticos e amigos confiáveis, pessoas que possam ajudar. E eu repito, a prestação de conta é um fator importante na vida da pessoa. Isso é interessante, né? Porque como eu disse para o senhor, desse rapaz que me procurou uma vez, o problema dele, até ele procurar ajuda, até ele pedir ajuda, é que ele falava assim, não, se eu falar isso com a minha esposa, ela vai ficar chateada, ela vai até querer me largar, eu vou criar um problema, aí em vez de eu consertar uma situação, eu vou criar outro problema. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente deixar isso de lado, eu vou simplesmente deixar a pornografia, eu vou abandonar isso, nunca mais vou ir atrás, vou fugir de tudo quanto é coisa que me leve à pornografia e pronto, vou deixar isso de lado, já orei, já falei com Jesus, já está tudo certo. Só que aí passava um tempo, ele caía de novo na pornografia. Exatamente. Porque não tinha esse acompanhamento, né? Não tinha esse acompanhamento que sempre estava tendo. Eu ajudei ele por um tempo, depois um outro pastor continuou ajudando ele. Depois eu fiquei sabendo que, graças a Deus, ele foi tratado, foi curado em relação a isso, né? Mas tem a parte que a gente deve fugir disso também, né, pastor? Porque as tentações, elas vão continuar vindo. Sim. Se você continuar assistindo o Faustão, igual o senhor disse, as meninas vão continuar lá dançando. Sim. E você vai olhar para ela e você vai lembrar do que você já viu antes. Exato. Então, como faz isso? Então, eu acredito que é novos hábitos, entende? Quando alguém inicialmente aceita a necessidade de superar a pornografia, uma das coisas importantes que eles têm que fazer é aumentar a esperança e uma redução da vergonha. Entende? Dizer, eu sou viciado, eu preciso confessar. Preciso confessar para minha esposa, confessar para alguém, confessar para um amigo, para os pastores ou para uma liderança e um psicólogo, conversar com um psicólogo também, ou uma psicóloga, alguma pessoa que vai te ajudar. E aí a pessoa precisa mudar de hábito,
entende? Ela precisa mudar os hábitos. E um fator muito importante é a reconstrução defensiva dos seus olhos, entende? É tentar defender os seus olhos e bloquear de todas as coisas e pensamentos eróticos. Por exemplo, você falou, Faustão, realmente eu não vou assistir aquilo que vai me chamar a atenção. Se você for assistir um filme que tem muita sensualidade, muito sexo, muita coisas assim, por exemplo, séries que tem, toda vez está tendo coisas que vai recorrer ao seu pecado, entende? É melhor você evitar, a pessoa evitar. É melhor a pessoa que está com problema evitar, entende? Então a pessoa precisa saber que os olhos é a entrada de toda imagem que incita a pureza sexual. Então ele tem que começar a cuidar dos seus olhos. Ele precisa fazer tem que ter um método chamado de frieza total. O que é frieza total? No período de 21 dias ele não assistir nada que envolva a sexualidade, entende? Se é casado, que seus olhos estejam... desintoxicar. Exatamente, desintoxicar. Se os seus olhos vai estar focado na sua esposa, entende? Se você é solteiro, nada. E aí ele começa a criar esse hábito, entende? Um novo hábito. Ele remove qualquer coisa da pornografia. Computador, se ele tem no quarto, ele vai para a sala, na cozinha, na frente dos pais, na frente, por exemplo, hoje meu filho tem um computador bem ali, entende? Na cozinha. Então se dá uma espiada. Marido, sempre abrir o celular, deixar a esposa ver. Porque o viciado ele vai tentar esconder o seu vício, mas ele fazer isso, instalar também filtros de software que bloqueiam, que trazem, hoje tem muitos aplicativos que você pode pôr no celular do marido e reporta para a esposa, ou vice-versa, ou dos filhos, entende? Hoje eu estava até falando com o Anderson, que tudo que o meu filho instala lá, o Mark, eu recebo um e-mail. Então você vê como que hoje está muito rápido para isso. E a pessoa tem que dizer, eu quero isso porque eu quero sair. Faz parte da decisão da pessoa em largar isso, né? Exatamente. Obter pelo menos 3 parceiros, ou seja, 3 amigos, mentores, amigos, pastores, líderes que possam estar sempre cobrando, e toda semana. É uma coisa tão forte que toda semana ele precisa estar ali, ou às vezes até 3 dias. E encontrar um conselheiro qualificado. Ele precisa de uma pessoa certa, certeira, que vai cuidar dele. Porque tem muita gente que pega para cuidar de casos, principalmente um caso igual a pornografia, e cuida uma semana, acho que a pessoa está bem, ou um mês. Entende? Não, isso é pelo menos uns 6 meses, até um ano, para você saber, principalmente se a pessoa já teve muita pornografia. Por exemplo, quando eu me infiltrei na pornografia, eu estava na igreja, era adolescente, eu tinha 12, 13 anos. Entende? Quando eu peguei um disquete, quem lembra de disquete aí, se você não sabe o que é um disquete, vai lá no Google e clica disquete, e um disquete cheio de imagens de mulheres pornográficas, pra você ter ideia. Então, dali em diante foi uma escala, até que a internet veio mais rápido e piorou. E aí precisei lutar contra isso, entende? Então é sempre isso, limitar seu tempo na internet, mudar seus hábitos. Não vá à internet, não fique sozinho, vá para a cama com o resto da família. Você é marido, tem problema? Vá para a cama, vai dormir com a sua esposa, entende? Desliga a televisão, não alimente as pornografias, que são a pornografia branda, assistindo, que nem a gente falou. Educar, a pessoa precisa se educar, entende? É uma luta, mas há libertação para isso. E eu acho que um dos aspectos mais importantes para isso também é a parte da perseverança, né? Sim. Igual o senhor falou, às vezes não é em uma semana, um mês que vai se resolver isso. A pessoa passou anos da vida dela praticando pornografia e agora não vai se resolver em 2, 3 dias. Resolve. Então precisa perseverar nisso tudo que a pessoa tem levado em consideração, tudo isso que a pessoa quer mudar, que ela quer pensar, que ela quer resolver essa parte da vida dela, ela precisa entender que leva um tempo. Então ela precisa perseverar nisso também, assim como qualquer outro vício que a pessoa precisa vencer. Sim. Mas tem prejudicado as famílias e precisa ser resolvido. Se você tem problema, procure ajuda. Eu já quero assim caminhar para o final, e eu me lembro de um rapaz que trabalhou comigo. Nós trabalhávamos juntos numa empresa e ele me disse que certa vez a esposa dele viu ele folheando uma revista para público masculino adulto. Umas revistas dessas, Playboy, essas revistas assim, com mulheres nuas, enfim. E ele disse que ela ficou uma fera. Falou que ela ficou dias sem conversar direito com ele. Ele não era cristão. E aí eu creio até hoje que esse foi assim, algo que... Não que foi Deus quem fez isso, mas foi uma oportunidade que Deus usou
para que eu pudesse falar de Jesus, começar a falar de Jesus para esse rapaz. Ele era ateu, totalmente. E foi ele que começou a ter problema em relação a isso, só que foi uma simples revista. Não era um vídeo de algo assim um pouco mais explícito, sabe, propriamente dito, do sexo, ou ele com outra mulher. Foi uma revista que ele estava folheando e ela viu. E aquilo gerou um problema gigantesco na família, no casamento dele. Era só ele e a esposa, não era casado ainda, não era pai ainda. Aí depois aquilo levou dias e dias para ser tratado, para ser conversado, para ser resolvido. Então eu fico imaginando se a pornografia ela chega até num nível mais profundo ainda. Porque, como o senhor disse, tem vários estágios. Até que vai chegar um momento que o camarada ele vai começar a pensar nele mesmo praticar algo. E aí entra todas as coisas, entra adultério, entra tudo. Eu creio que tem todas essas diretrizes, esses conselhos que a gente pode seguir se realmente a gente tiver, quem tem algum problema nesse sentido, tem várias diretrizes que a gente precisa seguir. Mas o primeiro passo que precisa ser feito é confessar o pecado. Sim. Confessar o pecado, confessar que você realmente errou, que você precisa de ajuda, confessar que tudo aquilo que você tem visto, que você tem praticado em relação à pornografia, vai atrapalhar a sua vida, vai acabar atrapalhando o seu casamento, a sua família. Então confesse isso, creia que Jesus ele tem poder suficiente para te livrar disso também. Amém? Muito obrigado, pastor Marcos. Obrigado, sei que o senhor tem trabalhado bastante com isso. Espero que a gente possa falar mais sobre isso outras vezes. Sim, com certeza. Eu creio que esse assunto a gente consegue se aprofundar muito nisso. E foi até bom ter trazido só o senhor aqui, não que os outros pastores não sejam importantes, mas aí contribui com toda essa experiência que o senhor tem nessa área. Muito obrigado. Amém. Deus abençoa a todos e lembre-se, há sim uma liberdade pós-pornografia. Eu acredito nisso e que você possa acreditar também. Se você tem algum parente, alguma pessoa, um marido, ou esposa, ou filho, procure ajuda em nome de Jesus e vamos ser livres dessa praga, dessa droga, de tudo isso que tem envolvido. Deus abençoe a todos aí em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor Marcos, e obrigado você que tem nos acompanhado, que tem sempre estado presente conosco. Se você que está nos ouvindo tem algum problema, você enfrenta alguma coisa nesse sentido, entre em contato conosco. Nós somos um corpo de pastores aqui que ficaremos felizes em poder te ajudar, em poder estender a mão para você no momento que você precisa. Nós ficaremos assim felizes em ver Deus trabalhando e te libertando desse e de qualquer outro vício que nós pudermos ajudar você a vencer, a sair disso. Amém? Conte sempre conosco. E mais uma vez, obrigado pela sua participação, pela sua audiência, pela sua companhia. Obrigado mais uma vez ao pastor Marcos, ao evangelista Anderson, da parte técnica. Conte sempre conosco. E que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Um grande abraço e até a próxima.